Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Ufa, chegou a sexta-feira, que maravilha! Sexta-feira, o que seria da semana sem a sexta, mas o que seria da sexta sem a semana também, não é verdade? Estamos no ar com o nosso Visão Geral de hoje, sempre com assuntos extremamente importantes para os nossos queridos telespectadores. Meus amigos, é muito importante a gente ser otimista. Até para ser otimista é preciso ter moderação. Mas pessimismo, jamais. As pessoas evitam aquelas que são pessimistas. E não fale dos seus problemas com qualquer pessoa. Na maioria das vezes elas não se importam com eles. Lembre-se, ninguém vai lhe tirar o perfume das rosas do seu caminho. Também, ninguém vai se ferir com os espinhos que estão lá. Sua vida é sua vida e ninguém vive a sua vida, só você. Vou conversar hoje com a doutora Suzy Kelly, doutora Suzy Kelly Souza, endocrinologista, e vamos falar sobre alimentação saudável. Essa moça que está aqui já pela segunda vez comigo, já foi um espetáculo na primeira vez, por isso chamamos você de volta. Tudo bem, querida? Obrigada, boa tarde. Muito bom estar aqui com vocês de novo, para a gente conversar. Vamos conversar, doutora Suzy Kelly. E Suzy Kelly, é tudo junto? Tudo junto, é um nome só. É um nome só? Capricharam, né? Mas legal. Legal, eu sei que você, durante toda a sua vida, você tem que falar Suzy Kelly, tudo junto, com K e com 2 L's. Isso, exatamente. Exatamente. Mas é ótimo, aliás, muito bom. Doutora, já falamos aqui, já falamos do que você, na verdade, da sua formação aqui da última vez, mas rapidinho aqui, só para dizer que você é formada pela Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, com residência médica na Unicamp, especialista em avaliação hormonal e metabólica, tá certo? Correto. Bom, doutora, somos aquilo que comemos ou não? Sem dúvida, essa frase ela é totalmente fiel e a gente pode confirmar isso, que é o que a gente come, o que vai ser da sua saúde, os seus pensamentos, o seu otimismo que você acabou de falar. Se carregamos muito peso, o otimismo fica distante. Então, para a gente ter esse otimismo, esse corpo tem que estar leve, né? Não pesado. E você falou isso olhando para mim, né? Não. Eu sei que o corpo tem que estar leve, eu sei que tem que estar leve. Não. É uma verdade que com o passar da idade fica muito mais difícil você manter a forma? Sem dúvida, tem algumas dificuldades, mas essas dificuldades elas não podem ser encaradas como um fim. Ficarei e terei dificuldade para reduzir meu peso e ficarei fora do peso. É uma dificuldade que tem que ser colocada como um estímulo. Então, com a idade, o metabolismo tende a ficar um pouco mais lento. Mas essa lentidão pode ser acompanhada de uma maior disciplina. Então, se eu tenho maior disciplina e se eu tenho melhor conscientização de que esse meu corpo tem que ser saudável, eu abro mão e não coloco tanto os alimentos que não são tão possíveis no meu dia a dia. Dá para equilibrar. A vida é um equilíbrio, né? Pois é. Você podia conversar muito, sabe, com os carrinhos de supermercado. Se eles pudessem te entender, seria muito mais fácil, né? É verdade, é verdade. Mas a gente tenta pelo menos assim, não conversar com os carrinhos, mas quem empurra os carrinhos, né? Verdade, é isso aí. Doutora, tem 4 tipos de alimentos, são esses os 4? São 4 tipos de alimentos, você pode falar pra gente quais são? A gente costuma dividir, pensando nesse tema, de como eu posso fazer as minhas compras, seriam 4 alimentos fundamentais para a gente estar escolhendo. O primeiro alimento a gente coloca que é o grupo de energia. Esse grupo de energia é representado pelos carboidratos. Então, que seria o arroz comum de todo dia, seria a batata, que hoje a gente tem a batata inglesa, a batata doce, seria a mandioquinha, seria o inhame, então o macarrão. Então, todos esses alimentos, eles não podem ser excluídos, porque são alimentos que nos dão energia para estarmos aqui conversando no dia a dia. Carboidrato, então, é energia. Energia. Bom, depois eu vou perguntar sobre o açúcar, mas vamos lá. O açúcar, já que você comentou, vamos então até aproveitar. É que os açúcares, que é igual a carboidrato. Sempre que você lê num rótulo de alimento carboidrato, é igual ao açúcar. Só que esse grupo que a gente chama de carboidrato, que é um açúcar, ele é dividido em carboidrato simples, que é o açúcar refinado, que eu acho que é o que você está pensando. Sim. E temos os carboidratos complexos. O que é complexo? Porque é uma molécula muito maior. Ela pode nos proporcionar uma saciedade maior. O açúcar do doce, ele tem uma
assimilação muito rápida. O açúcar do arroz, da batata, do macarrão, por ser complexo, por ser uma molécula maior, ele demora mais tempo para fazermos a digestão. Mas essa é a diferença. Ele vai acabar se transformando em açúcar também no corpo? Sim, sim, exatamente. Só que um açúcar menos prejudicial do que aquele açúcar do doce ou não? Correto, correto. É um açúcar bom, porque nos dá energia. Ah, tá. Então, o açúcar refinado, ele também nos dá energia, obviamente, mas ele acaba acionando, que é o grande problema hoje em dia, a insulina, que é o hormônio que controla esse metabolismo. Toda vez que a gente come o arroz, a batata, o pão, o macarrão, temos que liberar a insulina. A quantidade, quando comemos um doce, ela é muito maior, porque o açúcar é de absorção muito mais rápida. Que bom, deixa eu perguntar nesse caminho aí, nós conseguimos, nós podemos ou devemos viver sem o açúcar refinado totalmente? Então, em tese, eu diria que sim, porque o mais importante para o nosso organismo são os outros açúcares. Então, quando eu penso em arroz, o arroz é chamado de uma molécula que a gente fala que é de amido. O amido, na verdade, são várias moléculas de glicose, e glicose é o açúcar. Ah, tá. Então, quando comemos esses alimentos que a gente fala do arroz, a batata, o pão, o macarrão, a polenta, a farofa, esses alimentos são fontes de carboidrato que serão metabolizados a uma unidade menor, que é o amido, que é a glicose. Muito bem. Bom, então falamos aqui, daqui a pouco a gente fala mais, claro, né? Mas ainda de um outro grupo de alimentos. Falamos de carboidratos e leguminosas. A leguminosa a gente pode colocar que são os grupos do feijão, que representam os alimentos do grupo do feijão, da lentilha, da ervilha, do grão de bico, da soja. Então são alimentos que eles acabam tendo um pouco de fonte de carboidrato e um pouco de fonte de proteína também. Então o feijão é um bom alimento. Então, pensando nesse sentido, o que comprar no supermercado são alimentos que eles têm sinergia. Eles podem ser consumidos juntos. Por quê? Um pertence a um grupo, que é do carboidrato, e o outro da leguminosa. Então é possível combiná-los. O que não pode é comer dois alimentos do mesmo grupo. Pois não pode comer então arroz e batata? Jamais. Ah, jamais? Jamais. Bom, eu não posso voltar atrás, porque já comi muito arroz e batata. Mas agora a gente pode modificar. Pode modificar. Porque a união desses dois alimentos do mesmo grupo, que comentamos, do ponto de vista bioquímico, vai liberar muito hormônio insulina. Esse excesso de insulina que pode fazer com que aumente a gordura abdominal, que hoje que falamos que é a resistência à ação da insulina. Então, quanto maior eu coloco esses dois alimentos, mesmo que seja pequena quantidade, eu vejo que muita gente fala assim, mas se eu comer uma colher de arroz e uma batata, tem problema? Tem, porque cada um desses açúcares, eles têm uma carga glicêmica diferente. Então, quando juntamos esses dois alimentos, essa carga glicêmica se torna muito alta. Se tornando muito alta, exige muito hormônio insulina. E esse hormônio insulina em excesso é que produz a gordura visceral, que é tão vilã hoje em dia. Então, pelo menos, bom, eu estou fazendo uma entrevista, mas está servindo já para mim como consulta, viu? Que bom, que bom. Vamos falar aqui que é alimento de construção. Então, os alimentos de construção compõem também o que a gente chama de pirâmide alimentar, que são os alimentos que possam ser utilizados com dois objetivos. Construção, como o próprio nome fala. Sim. Então, a reparação da minha parte muscular, ela tem que ser necessária com um alimento construtivo, que possa possibilitar isso. Então, é a carne, o peixe, o frango, o ovo, podemos até falar do tofu. Mas a gente não pode comer dois desses também? O ideal não, exatamente. Pensando nesse sentido... Não pode comer um bife e um ovo. Bife a cavalo, por exemplo, não pode comer. Não é que não possa, mas eu diria que assim, se você tiver uma atividade adequada, que você consiga queimar, metabolizar, não tem o menor problema. Mas se a gente puder, o ideal é escolher uma boa quantidade de um alimento de cada grupo alimentar. Olha que interessante, hein? Vamos mudar aqui. Não, daquele conceito, então, arroz, feijão, bife, batata frita, bife e ovo, já está totalmente não seria o indicado. Não indicado. E afinal, agora vamos falar dos alimentos reguladores. Então, quando a gente fala de alimentos reguladores, a gente pode agrupar o que chamamos de vitaminas. O nosso corpo é uma constante reação bioquímica, né? Estamos aqui sentados, mas a gente está processando o cérebro, estamos respirando. Isso tudo a gente pode configurar como uma reação bioquímica. E a necessidade das vitaminas do complexo B, as vitaminas lipossolúveis, que é a vitamina A, D, E e K, estão nos alimentos. E os principais alimentos que compõem esses alimentos reguladores são as frutas. Então, as frutas também são importantes, mas nunca podemos esquecer que a fruta também, ela acaba sendo uma fonte de açúcar, frutose, açúcar da fruta. Então a gente acaba quebrando um paradigma de que fruta é à vontade. A fruta pode ser consumida sim, mas não tem esse conceito de ser à vontade, porque senão será, da mesma forma como falamos, muito açúcar, muito carboidrato. E também vale o conceito de que duas frutas também, de uma sobremesa, a pessoa, vou comer uma laranja ou uma maçã, chupar uma laranja ou uma maçã.
Também não deve. Não, porque é isso que a gente está falando. Se a gente, por exemplo, a maçã, ela tem uma concentração, uma quantidade de açúcar, que chamamos de carga glicêmica, e que não é muito grande. Já a laranja, por um outro lado, ela tem uma alta concentração de açúcar. A carga glicêmica é muito alta. Então, quando juntamos esses dois alimentos, a necessidade do hormônio insulina vai ser muito alta, porque eu comi 2 açúcares no mesmo momento. Bom, tenho certeza que, como eu, muitos dos nossos telespectadores estão fazendo uma avaliação aí. Então não posso fazer isso aqui que eu faço. Por exemplo, eu adoro chupar uma laranja, coisa assim de 20, 30 minutos antes de me deitar, de dormir. Isso aí, então, não é aconselhável. Deveria ser evitado, porque normalmente a gente coloca assim, como são a fruta e todo o carboidrato que eu comentei é um alimento energético, ele é interessante a gente colocar durante o dia, porque eu tenho a possibilidade de queimar. À noite eu preciso de alimentos, é outro conceito importante, de que chamamos de longa duração. Alimentos de longa duração seria representado pela proteína. Eu demoro a metabolizar. Se colocarmos um exemplo, se eu comer um nhoque, dentro de 1h30 eu tenho fome. Se eu colocar um filé mignon, uma carne, um patinho, eu vou demorar umas 3 horas para metabolizar. Perfeito. Então, no período da noite, que seria interessante escolhermos alimentos de longa duração, digamos assim, o que poderia ser representado por uma proteína. Então, um omelete, um frango, um peixe. Então, esses alimentos que seriam mais interessantes no período da noite, porque eu vou ficar 6, 7, 8 horas sem comer nada. E vale aquele conceito que você falou agora de pouco aqui, mas só um pouquinho. Não vale também. Não, eu costumo brincar que ninguém fica com uma pedrinha no sapato porque é pequenininha. Porque é pequenininho. Incomoda. Incomoda e muito. E o conceito também de um pouquinho de alimentar, porque só um pouquinho, não vai fazer parte. Então, só para esclarecer aqui a respeito de algumas, porque há dietas malucas, né? Eu, por exemplo, aquela dieta do 0 carboidrato, uma coisa assim, totalmente condenável pelos médicos hoje, não, ou não? Sim, totalmente condenada. Não tem essa necessidade. Nenhum alimento ele é vilão. Porque podemos considerar que um alimento é vilão quando a quantidade a ser consumida é além daquilo que se precisa. Mas o problema, então, não foi o alimento, mas sim a quantidade consumida de uma forma errada ou exagerada. Muito bem. Bom, então aqui só para a gente repassar, para ficar bem claro aqui, vamos lá. O carboidrato, fala aí uns 4, 5 exemplos de carboidrato. Exemplos de carboidrato: o arroz, a batata, o pão, o macarrão. Indispensáveis à vida. Indispensáveis. Eles é que nos dão energia, até cerebral, para o metabolismo cerebral. Muito bem. Depois as leguminosas. O feijão, a soja, a lentilha, o grão de bico. Um substitui o outro? Por exemplo, se eu fizer arroz com um grão de bico, é a mesma coisa que estar comendo arroz e feijão? Correto, isso mesmo, pronto. É esse que é o olhar. Então, uma vez que eu sei o que esse alimento, ele sai em qual grupo, eu posso escolher qualquer alimento que pertence a esse grupo e juntar com outro alimento de um grupo diferente. Ótimo. Então, agora vamos lá aos alimentos de construção. Que são as proteínas. Então, as proteínas, a carne, o peixe, o frango, o ovo. Então, essas são boas fontes de proteína. Muito legal. O leite deixou de ser vilão, porque o leite passava para os adultos, né? Eu conheço um médico que fala que o leite é maravilhoso para o bezerro, né? Mas, afinal de contas, o leite é vilão, o leite é herói? Como é que fica essa situação do leite? Então, é uma grande polêmica hoje em dia, né? Eu diria que essa polêmica é muito de acordo com a qualidade que a gente vai consumir desse leite e com quem estamos falando, qual é o indivíduo. Tem pessoas que conseguem ter uma habilidade, uma capacidade de digerir, aí falamos de novo em um nutriente que é a lactose ou açúcar do leite. Então, quando a gente fala em alguma sensibilidade ou intolerância, o vilão, entre aspas, seria considerado a lactose. Então, quando temos pessoas que conseguem digerir e metabolizar essa lactose, ela vai usar o leite de uma forma tranquila e não tem nenhuma manifestação. Agora, se é um outro indivíduo que apresenta alguma manifestação clínica após a ingesta desse leite, significa dizer que o corpo dele tem uma incompatibilidade com aquele alimento. Então, ele não tem as enzimas necessárias, que seria a lactase, para quebrar esse açúcar do leite. Então, é muito individual, mas não se deve colocar uma bandeira como é proibido totalmente o leite. E doutora, a descoberta dessa, digamos assim, dessa falta dessa enzima para quebrar. Isso aí você detecta com exames? Isso, hoje tem alguns exames que a gente pode utilizar, são exames de fácil acesso e que a gente pode fazer esse diagnóstico melhor. E para finalizar, então, o último grupo aqui, que seria os alimentos reguladores. Os reguladores a gente poderia representar que seriam as frutas. Pensando nesse aspecto... São as fibras? São as fibras também, a fruta, ela acaba sendo uma boa fonte de fibra. O exemplo que você deu, a laranja. A laranja, o seu bagaço, a gente encontra uma boa fonte de fibra. É melhor
a laranja ser consumida com o bagaço do que um suco de laranja. Que aí a gente já perdeu esse bagaço. Não, eu consumo mas também bagaço. Agora eu sei se já vou consumir mais, acho que eu vou chupar uma laranja de manhã. Isso, pronto. Então é isso que é importante, né? O alimento não é vilão, depende do horário e o momento que você vai consumir. É esse que é o olhar, né? Tá. Não é não posso comer mais a fruta ou não posso comer mais a laranja. Tá. Pode, mas o horário vai ser modificado, vai ser no período da manhã. Perfeito. E outra coisa aqui, é bom ficar 1 hora, 2 horas, sei lá, antes de dormir sem comer nada para dormir mais ou menos com o estômago assim já, não sei se vazio, mas enfim, mais calmo. O processo de digestão ele pode levar em torno de 3 horas. Então se a pessoa janta às 20 horas ou 22 horas, em meia hora ela vai dormir, talvez ela não tenha um sono reparador. Porque o organismo vai diminuir as outras funções, né? O coração que até diminui a sua frequência cardíaca, a respiração, mas ela tem ainda o processo digestivo para ser feito. Então, o que recomendamos é que não seja feito tão próximo ao horário de sono, porque senão a digestão não vai ocorrer de uma maneira adequada. Doutor, eu quero entrar mais assim no aspecto de obesidade e tal, essa coisa toda. O que você gosta, o que poderia acrescentar mais sobre esses grupos de alimentos? Assim, primeiro que tem que ser moderado, independente de estar comendo certinho, mas você não pode comer, não, vou comer um arroz, só que eu vou comer 3 escumadeiras de arroz e tal, tem que ter tudo moderado. Sem dúvida. A alimentação é fundamental para a vida. O que não está colocado nesse ponto, nesse aspecto, é que tem que ser grande quantidade. O excesso é que vai fazer com que seja... todo alimento ele tem que ser metabolizado, digerido. Se ele não é metabolizado porque eu consumi uma quantidade a mais, ele vai ser armazenado na forma de gordura. Então, quando se fala macarrão ganha peso, pela quantidade, 1 grama de carboidrato, que é o macarrão, são 4 quilocalorias. Então, se a gente for imaginar, 1 grama de gordura são 9. Então, do ponto de vista matemático, obviamente, é mais fácil ganhar peso com a gordura do que com o macarrão. Sim. Mas o que torna esse macarrão ele ficar mais propenso ao ganho de peso é quando consumimos exageradamente. Então, nenhum alimento pode ser, o que posso comer em uma quantidade excessiva? Nada. Aliás, nem é bom comer, né? Sim, porque você dificulta a digestão. É o que falamos no outro bloco. Se eu comer e logo em seguida for dormir, é impossível ter um sono reparador. É impossível. Então, a pessoa tem pesadelo, ela tem sono, ela interrompe o sono. Por quê? Porque ela não fez o processo digestivo. Agora, doutora, eu sei que tem muita gente aí, muitos homens, sobretudo, esperando fazer essa pergunta para você, e eu vou fazê-la agora. E álcool, a bebida? Então, boa pergunta. Então, partindo para esse ponto matemático, 1 grama de gordura são 9 quilocalorias e 1 grama de álcool são 7. E 1 grama do que falamos agora, a proteína construtor e o carboidrato energético são 4. Então, proteína e carboidrato 4, o álcool 7 e a gordura 9. Então, o álcool e a gordura podem ser vilões aí na alimentação. Então, se teoricamente, mas eu só bebi, não comi nada. Mas a bebida vai entrar com o seu valor e o seu teor calórico também. E também só beber e não comer, a pessoa passa a, de repente, exigir mais do corpo para absorver aquele álcool, coisa assim ou não? Talvez se a gente for ingerir a bebida sem acompanhamento de uma alimentação, o metabolismo desse álcool pode ocorrer de uma forma muito mais rápida, o que teoricamente a pessoa pode referir, fiquei mais alto, né? Então esse alto é porque não havia nenhum tipo de alimento nesse sentido. Então o metabolismo se faz de uma maneira muito mais rápida. Muito bem. Então jamais fazer isso. Então, eu já trouxe aqui no programa enófilos que falaram sobre o vinho, explicando que vem a ser enólogos, sommelier e aquela coisa toda, e foram assim taxativos em dizer que um cálice de vinho por dia é altamente benéfico para a saúde. O que a endocrinologista fala disso? Sem dúvida, eu diria que o vinho a gente pode colocar como um bom alimento, né? A cultura do vinho... Vai entrar como construtor aqui? Não construtor, mas eu diria que ele pode ser, a gente vai usar uma outra definição, o que a gente considera como alimento antioxidante. Antioxidante. Então, antioxidante... Combate os radicais livres. Isso, exatamente. Então, é um bom alimento. A uva tem uma substância que chamamos de resveratrol. Sim. Ou transresveratrol, que é a forma reduzida dele. Esse transresveratrol tem a capacidade, e por isso se faz muitas pesquisas na Itália, sobre aspectos de longevidade em determinadas regiões, que você encontra na população uma média de 100, 104. Sem dúvida, sem E se dúvida. Coloca muito que o vinho possa ser uma das razões que mas possa também representar. É um cálice, né? Exatamente, não também é um garrafa, cálice. Né? Sim, não, a garrafa não. Mas é um cálice, não uma garrafa, né? Sim, você sabe que interessante, né? E a gente
com o passar do tempo, a gente se recorda de tanta coisa que nos é dita enquanto criança, enquanto adolescentes, jovens e tal. E uma das coisas que meu pai sempre falava, ele fazia um jogo de palavras e é uma verdade. Ele me falava: filho, você pode comer de tudo, porém não tudo. E é mais ou menos por aí, né? É bem correto, é uma frase simples, mas ela tem toda a sua capacidade de comunicação, mas é dessa forma que a gente tem que olhar o perfil da alimentação, né? E comer de 3 em 3 horas, o que você me fala? Então, essa é uma outra polêmica que a gente pode discutir. Eu diria que, assim, é individualizado. Dependendo do indivíduo, essa alimentação a cada 3 horas, ela pode ser bem interessante. Então, os atletas, o indivíduo que faz uma atividade física de uma forma constante, ou até mesmo através de competições, o giro metabólico desses indivíduos, a velocidade é muito alta. Então, é interessante que ele possa compor a alimentação de uma forma equilibrada a cada 3 horas. Tá. Mas se formos avaliar um outro perfil da população, talvez a fazer uma alimentação a cada 5 horas, ela possa também ser adequada, desde que as proporções que falamos, do carboidrato, a proteína... seja tudo equilibrado. Aí você pode até colocar para não entrar tanto na vida do indivíduo. Entendi. Às vezes atendemos pessoas que não têm essa possibilidade de fazer a refeição, um lanche intermediário, não que ela não queira. Então, às vezes você pode colocar meio-dia o almoço e às 17 horas, e não às 15 horas, ela faz um lanchinho. Tá, entendi. E não adianta você falar que faz uma refeição por dia só e tá engordando. De repente essa refeição começa às 7 da manhã, termina às 10 da noite, não pode trazer benefício. Bom, a população brasileira e acho que mundial está engordando cada vez mais, não? Sim. Infelizmente, é um retrato muito fiel. Hoje, se formos a um shopping center, se formos num cinema ou numa sala de espera, é muito característico ter essa observação. A população tem se tornado um sobrepeso, chegando a critérios de obesidade. Podemos falar de N fatores, mas a questão da vida sedentária, as más escolhas alimentares, algumas frases, eu estou tão cansado, então eu posso. Então, tudo isso, ela vai fazendo com que esse indivíduo deixe de fazer as escolhas de uma forma racional. Ele vai fazendo as escolhas alimentares de uma forma emocional. Então, hoje eu estou muito cansado, eu mereço um doce. Hoje eu estou mais ansioso, eu preciso comer tal alimento. Mas nunca é feito essas escolhas de uma forma coerente. Aquilo que é uma dica simples, mas nunca vá ao supermercado com fome. O critério vai ser totalmente emocional. Você não tem a capacidade de distinguir, preciso do arroz e do feijão. Quando você vai ver, a compra foi só feita de banalidades e não teve o essencial dessa compra. Então, tem algumas coisas que são importantes, né? Se eu chego em casa com fome, não deixa nada não adequado, mas pode deixar uma castanha logo próximo da cozinha, uma nozes, uma oleaginosa. Mas uma barra de chocolate é tão gostoso. Mas ela puxa o seu tapete. Pode ser um pedaço desse chocolate. Sim, não pode comer a barra, mas o chocolate é amargo. Excelente, mas pode ser um pedaço. Excelente. Ele tem propriedades boas, o chocolate. Ele não deve também ser considerado como vilão. O termo vilão, ele vai acontecer dependendo da quantidade que formos consumir. Mas se consumir com elegância, não terá problema. Então, mas doutora Suzy Kelly, a gente não come porque tem fome, come porque é gostoso, né? Tem que ser ambos, né? A escolha alimentar tem que ser pelo prazer, sem dúvida alguma. É o que eu costumo falar com os pacientes: não adianta comer folha de alface, tomar água, mas é importante ter a folha de alface, é importante ter o arroz, é importante que tenha um tempero palatável, prazeroso, sem dúvida alguma. Mas, de novo, eu insisto, não pode ser só uma escolha infantil. Então, vai só pelo aspecto do doce. Aí é infantil, aí não é uma escolha correta e coerente quando a gente pensa de saúde. Tá. E água ou qualquer líquido junto com as refeições? Então, isso é uma outra controvérsia. Aí vai depender da quantidade que você for consumir. O que, do ponto de vista bioquímico, podemos imaginar é assim: toda vez que consumimos o arroz, a batata, o grupo do carboidrato, eu tenho que liberar uma enzima. A enzima que chamamos de amilase, a ptialina, que vai quebrar esse carboidrato. Se formos imaginar que se eu for comer um alimento e ter a ação dessa enzima e tiver a água, teoricamente eu posso diluir um pouco essa concentração da enzima. E dessa forma, a digestão pode se fazer de uma forma menos, não tão rápida. Isso, então vai demorar um pouco mais a digestão. Então, esse cuidado, mas se não for em quantidade, vou tomar 1 litro de água durante a refeição, então é o aspecto de um bom senso, eu diria. Mas é um bom senso. Entendi. Aliás, essa palavra que você usou agora, acho que ela é fundamental em qualquer circunstância da vida, sobretudo em relação à alimentação. Você tem que ter um bom senso para tudo, tá certo? Sim. Agora, doutora Suzy Kelly, numa dieta, o que mais pesa é a alimentação ou é o exercício?
Diria que ambos. Ambos. Então eu sempre digo que existe um momento no processo em que a pessoa está fazendo um protocolo para redução de peso, que o próprio organismo começa a diminuir a velocidade de redução de peso. Então nesse momento a gente fala que é uma fase platô. Se observa que os indivíduos que fazem uma atividade física regular e coerente, o que é regular? No mínimo 4 vezes por semana, esse platô, essa menor velocidade de redução de peso vai acontecer de uma maneira mais tardia. Então, se é um protocolo, obviamente, quando eu falo redução de peso, é um protocolo para a vida. Tá. Mas a gente pode até colocar esse protocolo durante 6 meses, qual será a sua redução de peso? No início, nos 2 ou 3 primeiros meses, a redução de peso é muito rápida. No 3º e 4º mês, começa a haver uma diminuição da velocidade de redução de peso. Mas se observa que os indivíduos que fazem atividade física de uma forma regular, esse platô, essa menor velocidade de redução de peso vai acontecer no 5º mês ou no 6º mês. Então, a atividade física ela é fundamental. Até porque a atividade física, o objetivo é o ganho de massa magra, ganho de massa muscular, né? Quando falamos de massa, o conceito ela pode ser definido massa magra, músculo, tecido bom, e a massa de gordura, que é o tecido ruim. Então sabemos que quando aumentamos esse tecido bom magro, ele mesmo consegue fazer com que haja maior facilidade da queima de gordura. Tá. E remédios que se tomam junto com dietas, o que a senhora... Hoje, na endocrinologia, do ponto de vista farmacológico, do ponto de vista medicamentoso... Aliás, só uma pergunta, desculpa antes. Medicação só pode ser prescrita por uma médica ou por um médico endocrinologista, não por uma nutricionista. Os conselhos, né, tanto o regional de medicina quanto o regional de nutrição, a prescrição aos nutricionistas existe, pode ocorrer, mas são prescrições em que a miligramagem dos princípios ativos tem um limite. Perfeito. Então, o conselho rege, a possibilidade de prescrição é feita, pode ser realizada, mas desde que respeite essa miligramagem e, obviamente, para o Conselho Regional de Medicina, podemos trabalhar com uma escala maior e que possa ser mais efetiva até, inclusive. Mas o que eu sempre vejo, a questão do medicamento, ela deve ser considerada como uma ferramenta. Dentro dessa ferramenta que incluímos a alimentação, a melhor qualidade, atividade física e o medicamento. Mas nunca pode se basear um tratamento exclusivamente com medicamento, porque o indivíduo toma a medicação, resolve. Depois para de usar o medicamento, volta porque as duas outras ferramentas não foram feitas, né? Mas isso aí tem um efeito psicológico, sobretudo quando você vai iniciar um tratamento. Se ele tomar alguma coisa, se ele emagrecer, não estou dizendo que seja bom, não. Claro que isso aí teria que ser com acompanhamento médico. Mas se ele já perde alguma coisa, ele se sente extremamente estimulado para continuar o negócio. Correto, eu acho que pode haver, dentro desse aspecto de estímulo, para que o indivíduo possa aderir melhor ao tratamento, pode ocorrer. Mas sem dúvida alguma, o resultado farmacológico medicamentoso vai depender das 2 primeiras funções, que é a boca, a alimentação e a atividade física. Aí sim você tem uma coerência, mas só o medicamento, mas ele pode ajudar, pode ser uma ferramenta de ajuda, de estímulo, como você falou. Você pode afirmar que uma pessoa que não faz exercício, que tem a vida sedentária, mas que não seja obesa, que não seja gorda, ainda assim não é uma pessoa que vende saúde, digamos assim? Do ponto de vista, quando pensamos em saúde, a questão física não vai somente pela questão da ausência da doença. Então, não devemos definir o indivíduo saudável pela ausência da doença, mas o que é importante também, a estrutura articular, as questões das articulações propriamente dita, da musculatura, isso tudo também é uma forma da gente medir a saúde. Hoje falamos bastante, quando há uma diminuição da massa muscular para o idoso, de sarcopenia. Então, penia, diminuição dessa massa muscular. Isso leva ao idoso uma dificuldade de caminhar, de deambular, as fraturas. Então, é importante, quando a gente pensa no conceito saúde, que a atividade física seja incluída também, porque isso vai fazer com essa atividade física pode ser caminhadas? Pode ser desde uma caminhada. Hoje em dia, ainda bem, a gente vê em algumas praças alguns aparelhos, sim, não sei se você já percebeu, ao ar livre. Que eles são interessantes, até eles trabalham com o aspecto da musculatura também. Então isso pode ser benéfico nesse sentido. Não deixar que esse idoso, obviamente com alimentação, mas que esse exercício possa ser feito nessa unidade motora que é o músculo. Precisa ter esse estímulo, porque senão essas articulações não suportam, né? Fica só o esqueleto. Entendi. Doutora, as pessoas obesas, elas têm muito mais tendência a algumas doenças, são mais vulneráveis a algumas doenças, sobretudo o diabetes, por exemplo? Sim. Então, um dos mecanismos que podemos dizer que são deflagradores do diabetes é a própria gordura.
Então a gordura, ela funciona como uma forma de dificultar a ação da insulina. A insulina é um hormônio que vai captar o meu arroz, digamos de uma forma simples, e vai colocar dentro da célula, vai colocar dentro do que falamos de glicogênio no músculo. Se eu não tiver essa insulina, esse arroz vai ficar no sangue, essa glicemia vai ficar no sangue. E o que vemos é que o indivíduo de sobrepeso, obesidade, pela questão da gordura, a insulina encontra dificuldade para agir. E a ação da insulina seria justamente essa, pegar o carboidrato que consumimos e colocar dentro dos seus reservatórios, dentro das suas lojas, digamos assim. E o indivíduo diabético, como tem essa resistência à ação à insulina, o sobrepeso, obesidade, a chance dele desenvolver um diabetes é muito maior. Como pressão alta, hoje em dia se fala até de alguns aspectos de câncer também que possam estar envolvidos com essa gordura visceral, que é a gordura, digamos assim, mais maligna. Perfeito. Mas assim, até quanto você é tolerável de glicemia em relação a ser ou não diabético? Então, aí a gente define de duas maneiras. Existe uma situação que chamamos de intolerância a carboidrato, ou mais comum pré-diabetes, ou glicemia inapropriada. É quando essa glicemia excede, ela vai acima de 100. Então, de 100 a 125, consideramos que é uma intolerância a carboidrato, ou pré-diabetes. Acima de 126 já é considerado como diabetes. E 99? 99 está dentro do normal. Até 99 é considerado como normal. Mas não pode dormir sossegado, tem que dormir de olho aberto, porque está pertinho ali do 100. Sim, mas essas medidas, eu costumo falar que assim, uma identificação de um 99 de glicemia hoje modernamente seria uma selfie daquele momento. É a fotografia daquele momento. Mas se o indivíduo estabelecer logo de imediato, quando ele vê esse valor, alimentação, atividade física, nada impede que daqui a 30 dias, não precisa muito tempo, essa glicemia de 99 passa a ser até 90, 85, 88. Então perfeito. É fascinante, porque não é a doença que domina o indivíduo que domina a doença, né? E para fazer isso é só mudar, é ter atitude, é ter ação. Que legal. Doutora, antes de eu perguntar para você o que é disfunção metabólica, eu só queria saber o seguinte: uma vez diabético, sempre diabético, ou dá para reverter? Uma vez diabético, sempre diabético. O que pode acontecer é o bom controle. Exato. E a gente nem lembrar do diabetes. Hoje é uma fase muito boa, que quando falamos de diabetes, hoje tem um arsenal farmacológico, medicamentoso, que é fantástico. Eu consigo colocar um indivíduo de 10 anos, 15 anos de história de diabetes, sem ter tantas complicações. Perfeito. O que no passado era impossível. Quando você falava, então, 10 anos de história de diagnóstico de diabetes e tratamento, sempre nós tínhamos aquela lembrança de alteração do olho, oftalmopatia, alteração renal, a nefropatia. Sim. Então hoje existe um leque de opções e que conseguimos colocar esse indivíduo com uma qualidade de vida. Muito bom. E o que é disfunção metabólica? Então, hoje em dia falamos tanto dessa questão do sobrepeso, obesidade, porque o sobrepeso e a obesidade acarretam uma avalanche de disfunções. O que significa disfunção? Um não funcionamento adequado. E do metabolismo significa o quê? A velocidade com que o nosso corpo trabalha, uma vez que estamos fora do peso, em vez de trabalharmos de uma forma simples a 100 km por hora, trabalhamos a 50 km por hora. Esses 50 km por hora vai fadigando todas as nossas funções. Então, a forma de amanhecer, a forma de trabalhar, isso tudo vai ficando lento. Então, hoje, a nossa grande preocupação, porque não é só do ponto de vista estético, mas é do ponto de vista fisiológico, o funcionamento desse organismo. E a gordura, como falamos anteriormente, ela acarreta uma série de complicações. É o risco de pressão arterial mais aumentada, fora os casos de hipertensão que falamos de causa primária, mas a obesidade hoje é uma das principais consequências de hipertensão arterial, de aumento de pressão. E vou até mais longe, esse aumento de pressão arterial, se não controlado, vai levar a uma nefropatia diabética. Então uma nefropatia hipertensiva. Então o indivíduo cronicamente com problema de pressão arterial, se não cuidado adequadamente, e uma vez que esse diagnóstico de obesidade pode ocorrer com 24, 25 anos de idade. Olha só. Você imaginou então um indivíduo de 25 anos ser portador de uma pressão alta, e essa pressão alta, 25, aos 35 anos ele tem um problema renal, porque não cuidou dessa pressão. Mas a pressão foi consequência do excesso de peso. E está cada dia mais comum isso? Sim, hoje em dia é cada vez mais comum. Antes tínhamos pelo menos assim a questão da faixa etária. Toda doença em medicina é agrupada, a faixa etária é mais comum. Fatores de risco, hoje sem dúvida alguma a gente pode falar que as faixas etárias foram modificadas. Hoje se fala de infarto agudo no miocárdio, que a gente poderia falar aos 50 anos de idade, e o indivíduo de sobrepeso e obesidade pode ser colocado aos 40 anos. Então é muito grave. Então as medidas até governamentais,
municipal, estadual, é preciso encarar o fator obesidade não só como um aspecto estético, mas como um aspecto de doença. Então, por isso que há a necessidade de um acompanhamento multidisciplinar. Então, esse indivíduo deve ser amparado. A questão da ansiedade. Então, muitas das vezes, a gente vê até uma diminuição da serotonina, que é um bom neurotransmissor, e esse indivíduo tem uma maior compulsão por carboidrato. Hoje, o fator estresse, o próprio cortisol, que é o hormônio mais comum no fato de estresse, ele também pode alterar essas questões de escolhas alimentares. Então, todas essas causas devem ser observadas. Se a obesidade ou sobrepeso é somente ambiental, das minhas escolhas alimentares, ou fatores hormonais que desencadeiam a manutenção desse estado. Então, a insulina é um hormônio hoje muito estudado, porque é através da insulina que identificamos o sobrepeso e a obesidade, o risco de diabetes, o risco de pressão alta. Você é professora? Tá explicado a didática dela, a facilidade, a tranquilidade para falar, que coisa. Doutora Suzy Kelly, dá para ser feliz fazendo tudo isso aí, né? Muito. Não é estressante, não, né? Não, eu sempre insisto. Dá para ser feliz. E o corpo vai respondendo. E a pessoa que quando vai... Todo mundo, você encontrar alguém, você fala, tudo bem, você tá bem. Eu tô gordo. Todo mundo se acha, né? E às vezes tá mesmo, né? Na maioria das vezes. E eu imagino assim, a pessoa quando emagrece, ela vai ficando com um alto astral muito melhor, né? Sem dúvida. É esse olhar que é importante, né? Então, de novo, né? Essa questão do sobrepeso vai minando essa alegria, vai minando esse movimento. E isso tem que ser cuidado, isso não pode ser aceito, né? É virar o jogo.